Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para mais um vídeo. É um grande prazer também ter você aqui comigo. Bom, é isso mesmo. Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo de programação manual de centro de usinagem, de fresadora CNC, comando FANUC, é isso mesmo, um comando ISO, um comando que está de acordo com as normas internacionais de padronização. Isso significa que todo o código que nós aprendemos aqui junto hoje se aplica a outros comandos, independente de qual seja. Perfeito? Bom, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria desde já pedir para você compartilhar com seus amigos, com sua rede de amigos, seus colegas de trabalho. Você pode estar ajudando outras pessoas e também ajudando o canal aí, porque o YouTube vai entender que o conteúdo do canal é relevante e que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Assim, ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas poderem ver e, é claro, e ajudar também o nosso canal. Bom, e hoje então nós vamos ver funções miscelâneas, é isso mesmo. Primeiro, vamos começar com entender o que é miscelâneos. Eu procurei no dicionário e a função miscelâneo significa uma designação de uma porção de coisas, ou seja, que substitui várias coisas diferentes. Isso é miscelâneo. Então, uma porção de coisas diferentes, que esta é o nosso função M. Bom, mas eu faço uma associação, isso eu não estou falando que não é correto, mas apenas para memorizar com o M com o motor, porque geralmente quando nós chamamos um código M, nós estamos pedindo à máquina para ligar ou desligar um ou mais motores, perfeito? Você vai entender isso aí do decorrer desse vídeo. Vamos lá então? Começando aqui pela função M0, isso mesmo, ou M00, que é uma parada de programa, uma parada obrigatória. Quando você programar a função M0, por exemplo, no torno ou no centro de usinagem, significa que a máquina vai estar apta para abrir a porta, você fazer alguma alteração, trocar uma pastilha numa condição aí difícil de usinagem, verificar medições, conferir alguma coisa. Então essa função você coloca aí quando você vai virar uma peça no torno, por exemplo. Então é uma função de parada programada, uma parada desejada. E como que acontece com o programa? É resetado? Não. Ele vai só voltar ao normal quando você fechar a porta e apertar o ciclo Start novamente. Lembrando que essa é uma parada obrigatória. Então você colocou M00, ele vai parar. E ele só vai iniciar a partir do momento que você fechar a porta novamente e apertar o ciclo Start. Entendido? Então, muito utilizado em torno para virar uma peça de lugar utilizando o mesmo programa, conferir medida, verificar rosca ali, talvez. Então é mais mesmo nessa linha de raciocínio, tá ok? Então, o uso aqui no que tange a pessoa que está programando, ou a que está operando, na verdade, de acordo com a sua necessidade. O M01 ele é parecido com o M00, mas qual que é a diferença então? Se eles são semelhantes, a diferença é que o M01 é uma parada opcional. O que significa isso? Você programa ele no seu programa, ele vai funcionar como uma parada obrigatória. Só que a diferença é que ele só funciona se você lá no botãozinho, tem um botãozinho que chama Optional Stop. Ou seja, uma parada opcional. Se ele estiver ativo, ele para. Se você não ativar o mesmo, ele passa direto. Ele não faz a leitura desse M00. Na verdade, do M01. Então, o M00 é uma parada obrigatória, não importa, vai parar o programa. Só dando Start novamente. E o M01 funciona da mesma forma que o M00, porém, tem que estar com o botão de parada opcional aceso lá, acionado no painel da máquina. E o M02 é um outro tipo de fim de programa também. Ele é semelhante ao M30, mas o M30 é aquele tipo de fim de programa que cancela tudo. E também se usa o M02. Perfeito? Então,
O M02 é fim de programa, ele não faz a leitura. Quando que ele é utilizado? O M02 era muito utilizado para a leitura de fita ou leitura da memória da máquina. Geralmente algumas máquinas mais antigas utilizavam esse aí para determinar um fim de programa, onde que ele ia parar a leitura de uma fita magnética. Isso é uma programação mais, vamos dizer assim, arcaica do CNC. É na época do CN, tá ok? Bom, perfeito. M03, então, uma das funções mais importantes aqui, que são as funções de rotação, no caso do eixo A. Lembra quando eu falei para vocês que você pode assimilar o M, que é uma função miscelânea, que significa uma porção de coisa com motores? Por exemplo, quando nós apertamos M00, nós estamos parando todo o motor da máquina, todo o seu giro, toda a rotação. Então, nós estamos fazendo uma parada, ou seja, nós estamos desligando alguns motores. O M01 da mesma forma, o M02 semelhantemente. O M03 nós estamos ligando o motor responsável pelo giro do eixo árvore no sentido horário. Então, olhando por detrás da máquina ou por cima, caso de usinagem fresadora. Torno, por exemplo, você olha para o torno em sentido horário M3, e M4 liga no sentido anti-horário. Muito importante isso, principalmente para torno CNC. Porque se você tiver a ferramenta à direita, né, sentido normal de usinagem, semelhante à máquina convencional, torre de frente, M3, ferramenta virada para cima, M4 virada para baixo. E se for torre traseira, já inverte também a questão em qual sentido você vai ligar o eixo árvore, M3 sentido horário ou M4 anti-horário. Então, você tem que saber os dois, é muito importante. M5, nós desligamos o eixo árvore. Onde que utiliza isso, sendo que você pode fazer uma troca tal e manter a máquina rodando? Qual que é a necessidade? Principalmente, gente, muita atenção em peças grandes, você tem que desligar o sentido para evitar aquele choque que acontece. Então, alguns tornos, ele não tem um sistema de freio. Quando você desliga, como você está com o M3 e chama o M4, por exemplo, ele já dá aquela pancada. Isso não é legal para a máquina. Então, o ideal, uma forma segura, é você desabilitar o M3 ou o M4, utilizando o M5, e após isso você aciona o motor no outro sentido. Evite esse tranco. Por exemplo, no torno convencional, nós temos aquele sistema lá que você está com a alavanca, aí você está ligando no sentido horário, aí você já desliga e liga ao contrário. Tem máquinas que, se você fizer isso, ela cai o fusível lá, estoura na hora. Tem máquina que não aceita isso. Algumas máquinas já mais novas, mesmo convencionais, já aceita isso. Mas antes, quando você vai ligar ele ao contrário, você já desligou, entendeu? Ele passa, a alavanca passa pelo desligado, para depois ligar ele no sentido anti-horário. Então é justamente essa ideia. Desligar o eixo primeiro, para depois ligar no sentido contrário. Perfeito? M6. Então nós habilitamos a troca de ferramenta no centro de usinagem. M06 ou M6 habilita a troca. Detalhe, é um motor que está girando, o sistema rodâmico, né? Aquele sistema de garra que vai girando, ou aquele sistema de garra lá que troca, que tira a ferramenta, desce e faz a troca, né? Aquele modelo mais rápido. Tem outros modelos aí também no mercado, né? Não sei todos, mas eu já vi alguns diferentes. Ok? Então nós habilitamos a troca. Então, se você fazer assimilar na sua mente, pensando em motor, o M6 está habilitando um motor relacionado à troca de ferramenta. M07 é um sistema opcional. Nem todas as máquinas têm M07. É refrigeração pelo centro do eixo árvore. Esse é um sistema de refrigeração de alta pressão. Como se diz, o cavaco, a limalha vai parar em qualquer lugar da máquina, menos entre ferramenta e material. O cavaco, em outras palavras, vai
para longe, vai para o espaço. Esse aí é um sistema excelente, tanto de refrigeração quanto de limpeza para a peça, porque ele é de alta pressão. A bomba que faz liga esse sistema não é a mesma bomba de um refrigeração comum, daquela da mangueirinha ou daqueles pinos que tem de saída de ar, de óleo solúvel que tem no eixo A. Então ela é pelo centro do eixo A, sai na ponta da ferramenta, excelente. Inclusive tem umas ferramentas da Scar, Spice Up, se eu não me engano, umas brocas que são fantásticas desse tipo de refrigeração. Então você consegue tanto acabamento excelente, quanto também a durabilidade da ferramenta é muito maior se você tiver condição, mas é um sistema opcional. Você tem que pagar mais para ter ele, tá ok? Caso for comprar uma máquina nova. Máquina mais antiga geralmente não possui esse tipo de sistema. M8 ou M08 liga refrigeração, mas não é aquela refrigeração de alta pressão. É uma refrigeração comum, aquela que você joga direto na ferramenta, que você direciona ela na ferramenta, tá ok? Mas também é um sistema bem eficaz. Não se compara ao M07, mas é o mais utilizado. E M9 ou M09, você que escolhe como você fala, ou você pode escrever dos dois jeitos. Tem alguns programas que tem que colocar o 0 na frente. Você desliga a refrigeração. Então, você desabilita o motor, desabilita os motores que estão relacionados à refrigeração. Tanto o M08, que é a refrigeração normal, como o M07. Perfeito? M18 desliga a orientação angular. M19, orientação do eixo árvore. Recentemente um rapaz falou comigo que tinha que fazer uma chaveta, mas ele não sabia como orientar o ângulo do eixo árvore no ponto zero da máquina ali e travar ele nesse ponto. E é justamente esse comando aqui, ó, o M19. M19 e o S no valor do ângulo. Se eu não me engano é S, eu tenho praticamente certeza. M19, você habilita qual que é o ângulo que ele vai parar. Uma função que você habilita ele sem perceber, você utiliza o M19, é na troca de ferramenta. Ele dá um giro e para no ângulo zero lá, para quando você fazer a troca, ela parar no local correto para guardar a ferramenta como para pegar uma nova. Por quê? Porque lembra que tem uma chaveta lá no cone, lá no BT40, por exemplo, não tem uma chavetinha que ela tem que encaixar certinho? Justamente isso. Como que ele faz isso? Através do M19, que é a orientação angular do eixo árvore. Perfeito. Tá ok? Dá para fazer algumas gambiarras aí também, que eu não vou dizer que é o correto, mas são recursos técnicos que, de acordo com a necessidade, você tem que fazer. Não é? Mas talvez não é o mais adequado, porque a máquina foi feita para trabalhar com rotação. Mas se utiliza também para fazer coisas pequenas aí, umas engrenagens, algo assim, um rasgo de chaveta. Bom, então nós pulamos para a nossa próxima, que é M29. M29 é uma orientação do eixo árvore em sincronismo com o avanço. E onde isso é utilizado? É utilizado para usinar rosca, utilizando o macho rígido, porque ele tem o passo, a profundidade que ele tem que dar por volta é a mesma do passo da rosca. Isso tem que ser certinho, porque ele não pode entrar num ponto e depois entrar no outro. Então ele vai orientar e iniciar a rosca sempre no mesmo ponto, sem perder o passo, sem perder o sincronismo da rosca. Da rosca, seja métrica, seja em polegada, você tem que transformar isso para métrica, tá ok? Então, M29, nós ligamos macho rígido. O que é isso? A nossa rotação está em configuração junto, em sincronismo com o avanço, para a fabricação de rosca, utilizando o macho, perfeito? Bom, M36 abre porta e M37 fecha a porta. A maioria das máquinas possui ou o botão para liberar os sensores de trava, né, quando é porta manual. Se for porta automática também, geralmente tem um botão específico para isso no painel.
Mas você também pode utilizar o MDI e abrir a porta por ali, o MDI, ou se não, na programação. Após terminar o M30 lá, você pode colocar lá, por exemplo, o M36 e a porta abrir após o término da usinagem, tá ok? E o M37 fecha a porta, perfeito? Você pode ir lá iniciar o programa e tal, chamar lá existe várias formas de você trabalhar, depende de como que está no seu parâmetro de máquina. Você iniciar o programa com a porta aberta e ela fechar automático, que, por exemplo, lá onde eu trabalho tem uma máquina Toyota, que é uma retífica, que ela funciona dessa forma. Então você inicia o programa com a porta aberta, ela fecha e aí inicia o programa. Ou também você pode fechar o programa antes e dar start somente após a porta estar fechada. Perfeito? M45, limpeza de proteção, outro tipo de sistema opcional. Nem todas as máquinas possuem. Mas se você está comprando uma máquina nova, se você é um empresário, ou você trabalha num cargo técnico relacionado a compras, esse tipo de coisa, assim, melhoria do setor, dá a opção por isso. Porque esse sistema aqui, ele liga um jato bem forte de óleo solúvel, ou alguns de ar comprimido, mas os que eu conheço são de óleo solúvel, e ele faz a lavagem das proteções. Isso significa o quê? Que você não vai precisar ficar lá passando vassoura na máquina, lá estragando as proteções, ou lavando ali com balde, não sei como que vocês fazem aí, mas me conta aí como que vocês fazem para limpar a sua máquina. Isso aqui faria diferença para você? Você acha que isso aqui é uma besteira, vamos dizer assim, tá ok? Então conta para mim aí. Bom, e o M46 ele desabilita o M45, fato, né? Simples. M47, nós ligamos o transportador de cavaco. Também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de máquinas home, nós temos um botão lá específico para ligar ele manual. Se você mantém ele ou no automático, né, quando você dá start no programa, ou você pode manter ele lá. Hoje em dia, de acordo com a NR12, que é uma norma regulamentadora relacionada à segurança de máquinas, máquinas não só operatrizes, mas máquinas em geral, você tem a questão de o transportador não poder funcionar com a máquina em aberto, por questão de risco mesmo de acidente. Então hoje as máquinas estão funcionando com a porta fechada. Perfeito? Mas você tem a opção de ligar ele também no programa ou de desligá-lo também. Bom, M50 desliga freio do eixo árvore. Então quando você vai fazer um troca de ferramenta, ele trava o eixo árvore, que é a orientação do M19, mas existe um freio para isso. Quando você desliga a rotação, ela não fica lá girando também. Você desligou, tirou a alimentação. Isso acontece porque essa função aqui está habilitada. O M50 já vem previamente habilitado. Mas se você desabilitar essa função, existe essa opção também. Vai depender do seu uso, né? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas existe a opção. Talvez seja necessário. Dependendo do que você for fazer, você tem algo que ele não pode parar, a usinagem tem que manter rodando. Então você já sabe para que serve. O M51 liga, tá ok? Olha, M52 também é outro opcional, que é o chamado de probe, né? Que é para você fazer zeramento de peça utilizando uma programação prévia aí do perfil da peça. Você fazer o preset da ferramenta, a localização do zero peça. Seria um sistema muito bom, inclusive, né? Mas não são todas as máquinas que também têm ele. Então, é um sistema opcional também. Perfeito? E o M53 desliga esse apalpador, né? Também conhecido aí, alguns conhecem como probe. Perfeito? M54, nós ligamos a limpeza do sistema pneumático. É parecido com o outro de limpeza de proteções. Mas essa limpeza pneumática são algumas máquinas que possuem, ao invés de ter refrigeração por óleo, tem um tipo de refrigeração diferente, que ela pulveriza uma espécie de um óleo de corte e usa ar comprimido para refrigeração e limpeza. Ou limpeza. Tem tanto esse sistema
para refrigeração da ferramenta e do corte, utilizando ar comprimido, como também tem um sistema que você liga ele lá para expulsar o cavaco também, perfeito? Então nós temos as duas opções. O M55 nós desligamos aí a limpeza, perfeito? Bom, próximo aqui nós temos o M76, contador de peça. Se utiliza, depende aí do seu dia a dia. Por exemplo, em produção seriada é comum utilizar aí o M6, o M76, tá ok? Eu fiz uma coisa aqui, eu tentei esconder vocês, mas acho que eu coloquei limpeza com S. Bom, M76 liga o contador de peças e isso é muito importante para a peça seriada, onde você vai ter um auxílio ali, por exemplo, você tem um alimentador de barra no torno e você vai contar, e são muitas peças pequenininhas, esse tipo de coisa assim, 1000 peças ali, você tem uma ideia de produtividade, de produção de um lote de peças. Então você pode utilizar essa função M76, tá ok? Mas também existe esse modo de contagem manual, que só funciona após ter o M30 programado na peça. Ou seja, se você resetar o programa antes, ele não conta, mesmo se você ter terminado a usinagem. Utilizando o MDI também, o contador de peças, perfeito? Mas você pode utilizar direto no programa, M76. M78 já também é outro sistema relacionado a NR12. Durante a usinagem, principalmente em peças que dá cavaco, alguma coisa assim, tende a gerar uma névoa muito grande, né? Principalmente em torno, dependendo quando o óleo bate na placa ali. Então aquela névoa ali é totalmente prejudicial à saúde. Mas também hoje, as máquinas aí modernas, existe um exaustor, principalmente para a névoa, para tirar, inclusive, quando vai gerando óleo junto com o óleo solúvel, o óleo lubrificante, ele vai queimando durante a usinagem, dá uma fumação terrível, principalmente no entorno, né? Uma usinagem mais pesada. Devido ao aquecimento desse óleo, ele vai queimando, tá ok? Então existe o exaustor de névoa, né? Que é os exaustores aí, hoje em dia, grande parte das máquinas tem e alguns colocam aí por conta própria, né? Então, M78 nós ligamos ele, mas também tem essa opção de manter o mesmo ligado. Algumas máquinas já tem o exaustor lá, um botão pronto para isso, um botão dedicado para isso, tá ok? M79 nós desligamos o mesmo. Alguns fazem muito barulho, mas hoje em dia você tem feito uns bastante silenciosos. Bom, M98, nós temos a chamada de subprograma, isso é muito importante. M98 e M99, porque faz parte do nosso dia a dia, principalmente no incêndio de usinagem. Nós utilizamos muito a chamada de subprograma para gerar um perfil de uma peça e gerar uma repetição ali de usinagem. Lembrando que no torno é muito comum de nós utilizarmos os ciclos fixos, como ciclo de desbaste, ciclo de torneamento, ciclo de faceamento, ciclo de rosca, mas no incêndio de usinagem geralmente nós criamos nossos ciclos, muitos deles utilizando um subprograma. Nós criamos um perfil e criamos uma profundidade ali e um perfil e mandamos repetir aquele perfil ali diversas vezes até a profundidade desejada. Então, M98 nós temos a chamada de subprograma. E o M99 nós colocamos no subprograma, ao invés de terminar o subprograma utilizando um M02 ou um M30, que é um final de programa, nós utilizamos o M99, que é o final de subprograma. No FANUC, como se identifica o programa? Semelhantemente ao programa comum. Letra O, número do programa, só o final dele você termina com M99. Perfeito? Fácil, né, gente? Bom, e o M99 nós encerramos aqui as nossas funções miscelâneas, que são exatamente isso, uma porção de códigos. Lembrando que alguns desses códigos aqui são opcionais, pode ter outros códigos para... Você vê que tem uma lacuna aqui, ó, do M10, por exemplo, ao M18, existe uma lacuna justamente para isso, para opção, de acordo com necessidade, máquinas feitas pensando por um serviço. Então pode ter acessórios que não tem aqui. E eu gostaria que vocês
me falasse aí quais são os acessórios, o que sua máquina tem que eu não falei aqui, ou o que você gostaria que tivesse, deixa aí nos comentários, compartilha com nós a sua experiência, beleza? Bom, e para acrescentar um pouco nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouco mais de alguns códigos ou letras, letras que tem na programação, porque nós já vimos aí os códigos G, né, todos os códigos, né, os G-codes, e agora nós estamos vendo as funções miscelâneas, mas eu gostaria de acrescentar um pouco aqui, um pouco do meu pensamento a respeito da programação e do conhecimento. Bom, primeira coisa, vamos ter em mente uma coisa, o código G não foi feito no Brasil, ou seja, não foi feito em português, nem tampouco foi feito na Alemanha, ele foi desenvolvido através de um programa da Força Aérea Americana. Então, de cara, ele é um código, questão do armamento militar, né, com pensamento da indústria de defesa mesmo, nos Estados Unidos. Então, ele teve seu início assim, em 1950 e tantos. Não é tão novo assim como a gente pensa. Não é tão moderno assim, ele sofreu alterações com o tempo. Mas os seus códigos, as suas letras, partem todas do inglês. E nós vamos aprender um pouco aqui. Bom, então nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, o G0 ou o G. E por que G? Porque G com zero, se você imaginar que é um O, seria a palavra go. Né? Go to, vá para, go to. Ou go. Significa movimento. E não dentro da usinagem, dentro do CNC, nós temos dois tipos, aqui foi 4, né? Dois tipos de movimento. O movimento físico, que é o movimento dos eixos X, Y, Z, o movimento de rotação, ou o movimento lógico. É isso mesmo. Você busca qualquer informação que está dentro de um código, gera aquela informação, compila ela, transforma aquela informação em alimentação para um eixo tal, e assim sucessivamente. Todo mundo já sabemos disso aí, de qual é saltear. Então, o G0, nós temos movimento lógico, que é buscar o código, a informação que está dentro do código 1. G1, qual que é o G1? Nós temos lá interpolação linear com avanço programado. Ele vai buscar a informação que está no código 1, ele vai movimentar logicamente dentro do G1 e buscar a informação. Qual que é o que está no código 1? G1, avanço programado. Então, é um movimento físico, né? G1, qual que é o eixo? X, Y, Z, tal. Não é? Perfeito. Então, movimento lógico dentro do próprio programa e movimento físico, que é o que acontece nos eixos lá, tá ok? Bom, quando nós temos lá, por exemplo, G1 e nós temos eixo X, Y, Z, quando nós temos o G1, o avanço é programado, quando nós falamos em G0, ele assume o máximo que a máquina possui. Quando nós falamos em G1, nós temos que informar qual que é a velocidade. Qual que é a velocidade de avanço? O F em inglês é feed. Feed significa alimentação em inglês, alimentar. Bom, próximo, R. R tá fácil, né? Porque é parecido com o português, rádios, né? É raio em inglês, né? Raio é nada mais que, lembra da bicicleta? A metade do diâmetro, né? A metade da roda lá é o raio, é a distância do centro até a extremidade. Esse é o raio. E em inglês se escreve assim, ó. Rádios. Perfeito? Então, X, Y, Z, nós temos os eixos principais, que são os eixos de comando. X, o eixo longitudinal, Y, transversal, e o Z relacionado à profundidade. Perfeito? Bom, nós temos eixos secundários, que é o I para X, J para Y e o K para Z. Eixos secundários. Para que servem esses eixos? Lembra quando você fazer um raio lá, que você vai, ao invés de colocar o R, você vai informar a distância do início do raio até o centro de rotação do raio? Então nós utilizamos o eixo secundário. Nós também temos outros eixos, porque às vezes na mesma coordenada, nós não podemos colocar, por exemplo, num ciclo,
utilizar lá, nós precisamos de informar vários valores relacionados ao eixo X. Por exemplo, a profundidade de corte, qual que é a coordenada final no eixo X. Então você utiliza eixos secundários ou auxiliares para informar esse tipo de coisa. Por exemplo, o G28, que é um código de retorno à referência, nós informamos os eixos auxiliares. O U para X, G28U0, ela retorna a referência, no U, no retorno à referência, ou retorno à coordenada com relação à referência, né? Ela tocar na referência. Tocar na referência. Então, G28U de 10 seria 10 milímetros contando da referência. G28U0 volta a ter a referência no eixo X. Tranquilo até aí? Bom, S é spindle, que é rotação. Seria a tradução, seria rotação. Perfeito? N é number, né, que todo mundo sabe que é número, que é um número de bloco. N10, G17, G21, tal. Número de identificação da linha, do bloco, tá ok? Perfeito? Informação, parênteses, informação. Ou seja, não tem valor de programação. O que você escrever ali vai ser literário, não tem valor de programação. Você pode deixar um recado, você pode colocar um aviso, uma mensagem de cuidado, qualquer tipo de informação que você quiser deixar, entre parênteses. Entre colchetes aí é informação matemática, né? Por exemplo, no caso de macro. O M é miscelâneos, né? Que significa exatamente isso, uma porção de coisas, que é tudo isso aqui. Height, que é o H, que é altura em inglês, que é relacionado ao corretor de altura, ou seja, de comprimento, altura ou comprimento da ferramenta. O D, que é diâmetro, que é relacionado ao raio, né, o deslocamento ali, você informar qual que é o raio da ferramenta para a correção do mesmo. Perfeito? C é chanfer, que é chanfro, né? Lembra quando nós temos lá uma peça lá, então nós temos uma quebra de quina lá, de 45 graus, 30, nós temos um chanfro, tá ok? O P é program ou programa, e o L é repetições, tá ok? Bom, isso aqui e mais um pouco é a programação CNC. E qualquer programador que se diz que é programador e não sabe a maioria desses códigos, não todos, porque alguns são opcionais, vai depender de máquina para máquina, não pode se chamar programador. E isso é nosso objetivo aqui, aprender juntos cada dia mais. Então, espero vocês na próxima aula e mais uma vez eu peço aí a sua contribuição, deixando o seu joinha, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo também. Às vezes a gente esquece, né? Esquece um trem simples lá, né? Deixa um joinha, mas faz uma diferença muito grande para o canal. Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.